Oi, gente. Estamos começando mais um episódio do podcast SESREI. Hoje estamos aqui presentes, eu, professor Fabiano Raposo, de Publicidade e Propaganda, e ao meu lado está o professor Bruno Cadé, do curso de Direito. A ideia é a gente discutir um pouco sobre alguns aspectos da inteligência artificial, do uso dessa ferramenta, tanto no âmbito da publicidade, da propaganda, da comunicação de massa, quanto na área do direito. Então, é um tema que tem muito pano para manga, como a gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravar, mas a ideia é que a gente faça esse primeiro episódio discutindo alguns aspectos mais gerais das duas áreas, encontrar esses elos de ligação do uso dessas ferramentas de automação e de inteligência artificial nesses dois setores, né, da produção humana, e quem sabe isso ser esticado para outros episódios do... Tá falando demais, bora começar logo. Do podcast SESREI. Bora começar. Bora logo animar esse negócio aí. Tu tem um nome muito bonito aí, tá quase raposa, bora começar. Tá. Eu acho que a gente tem que começar com as partes básicas da definição, né? O que é automação, o que é inteligência artificial. Diz aí pra gente aí. Cara, então vamos lá. Se a gente for pensar nos termos, quando a gente grosso modo, né? Não precisa ser uma coisa técnica, não. Quando a gente vai discutir, pensar automação, a gente pensa em algo que agilize, automatize, né? Faça as coisas de forma automática para resolver, para ter algum produto. Então isso começa na fábrica. Fábricas foram esses primeiros lugares que automatizaram, criaram um processo de automação de produção de bens de consumo, de material. O que é que eu acho que as coisas foram renovadas agora na inteligência artificial é porque o processo de automação é diferenciado. A gente tem um outro tipo de input, né? O que a gente coloca para aquela máquina produzir e a forma como ela produz aquilo para a gente, né? Perfeito. Antigamente, numa fábrica, você tinha que trazer aquela matéria-prima, colocar dentro de uma máquina, e aquela máquina poderia gerar um ou dois produtos, né? Matérias-primas daqueles primeiros produtos que a gente coloca lá, né? Tu lembra quando foi que entrou, assim, que a gente teve acesso aos computadores? Como foi a aceitação da sociedade? As informações que vinham. A gente da área jurídica, por exemplo, que era acostumado a escrever petição, eu não, porque eu já peguei a parte do computador, né? Eu comecei a digitar na época da escola ainda, né? Já teve aula de informática, olha que bacana. Talvez os meninos da gente já tenham aula de IA. Por que não? E por que não deveriam ter? A gente vai ficar discutindo o óbvio que já está aí? Eu não entendo, porque a gente vai ter que ficar discutindo uma coisa que a gente deveria estar usando, não é? Então, programação e robótica já fazem parte, básico, né, Você está falando de Campina Grande, da Paraíba, né? Interior, Nordeste, nós somos polo disso aqui. Então a gente tem que falar sobre isso também. Por que não vai discutir? Porque a gente ainda tem um sem número de pessoas que não tem acesso nem a nenhuma tecnologia, isso é verdade. Mas não é negando o óbvio que a gente vai trazer o outro para cá, não. Então, assim, quando a gente fala de automação, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente sabe que isso é o presente. Isso não é mais futuro, não. Isso não é mais o filme O Robô, não. Isso não é mais assim uma coisa que vai acontecer. Isso está acontecendo. No sistema da gente, eu sei que na parte de imagem, de vídeo também está do mesmo jeito. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre deepfake, né? Uhum. Mas o STJ, por exemplo, já tem 2 ou 3 sistemas de sockets que usa para poder fazer uma triagem das petições que chegam lá, dos habeas corpus. São muitas e muitas e muitas. Então, a gente não tem mais que ficar olhando para isso, criticando. A gente que é professor ficar dizendo assim, porque os meninos estão usando IA. Que bom que estão usando, né? Agora, ruim é se a gente não souber nem o que é para não identificar que eles usaram. Então, acho que aí seria um problema mais nosso do que deles. Porque o menino que pensa que usando o acesso ao chat GPT ou qualquer coisa que o valha, ou as suas variantes, e vai usar e fazer um trabalho acadêmico e vai dizer que aquilo ali é dele, ele está se enganando igual a pessoa que diz que tem um computador e é tão inteligente quanto ele, que não é.
A origem da inteligência artificial dentro das plataformas sociais são os filtros. O filtro já é um tipo de inteligência artificial que modifica Inclusive, a realidade. essa foto aqui eu quero com um filtrozinho, viu? Depois de um dia de trabalho aqui, o negócio tá sofrido, viu? Então, essas inteligências artificiais já vêm modificar determinadas experiências de realidade que, né, não era da mesma forma como acontecia antes nas produções. Então, mas acontecia também. Aconteciam, mas de forma mais artesanal. Você tinha que ter um trabalho para ficar apagando aquele ponto, tirando aquela foto, aquela pessoa atrás. Desde das origens da fotografia, que já existem trabalhos de correção e de modificação de estrutura, né, da imagem. Você tem fotos do começo do final do século XIX, começo do século XX, que foram modificadas, né? E tanto nas imagens fixas quanto imagens de movimento já tem esse tipo de modificação. Tem filmes que foram produzidos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. O comunismo e o nazismo modificaram muitas imagens como uma forma de construir uma determinada perspectiva para aquelas imagens. Isso já existia. E o que está acontecendo agora? Isso é automático. Você escolhe, você aperta um botão e aquele botão possibilita com que você tenha uma resposta direta para aquela demanda que você tem. E como é que a gente sabe o que é verdade e o que é fake, depois de tanta mudança desse jeito? Isso aí tem toda uma questão, inclusive, cara, que é dentro da discussão da filosofia da imagem, né, da comunicação, né? Porque hoje a gente está discutindo o que é verdade ou não. Um exemplo, as eleições a presidente na Argentina foram as primeiras eleições no mundo que usaram de imagens totalmente criadas por inteligência artificial para gerar a imagem de alguma coisa que não existiu, mas corrobora com a perspectiva de determinado partido ou determinada ideologia que estava vinculada àquelas imagens. Então, a chegada dos europeus na América Latina como uma forma de constituição da cidadania, aquilo foram vídeos produzidos por IA. Entendi. Não existiam aquelas imagens, só que aí os caras fizeram imagem como uma forma de valorizar aquele ideal que eles gostariam de estender caso o candidato Milei, que ganhou as eleições, ele pudesse ser essa extensão desses ideais. E seria como se fosse assim, deixa eu ver se eu consigo colocar em poucas palavras. Eles colocaram em imagens algo que estava no ideal argentino. Perfeitamente, exatamente. E isso, como eu te falei, não é uma novidade. A forma como é feita é que é diferente. Mas o padrão de querer constituir imageticamente uma coisa que, né, é nossa, tal. Mas tinha fonte? Tinha referência da fonte? Não. É o ideal por ideal. Deles. No caso sou eu, vou pro tribunal do júri, aí digo, rapaz, isso não aconteceu assim não, isso aconteceu de outro jeito. Inclusive tem um vídeo aqui para mostrar para vocês como pode ter acontecido. Aí eu mando essa IA criar, e ela cria e eu mostro no júri. Isso eu não tenho nenhuma vedação de fazer isso. Porque existe um procedimento que é a reprodução, certo? Grosso modo aqui, né? Não é aula de processo penal. Só que nessa versão reproduzida, o réu, o acusado, ele pode participar ou não. Só que é uma narrativa conduzida pela polícia. Então, se eu pudesse trazer uma narrativa conduzida por ele, cortando os erros, né, as cenas, quer dizer que eu poderia criar um vídeo desse e mostrar o júri. Desde a década de 80, cara, que tem casos nos Estados Unidos de documentários que modificam o resultado dos processos, principalmente de assassinatos, de crimes violentos. Porque às vezes na parte do direito é interessante que a gente trata sobre hipóteses. A hipótese mais provável é essa. Só que para a gente dizer uma hipótese, a gente tem que negar as outras. Só que fica fácil, às vezes, para a acusação negar as outras hipóteses, porque ele não consegue visualizar. Então, quantas vezes no júri, por exemplo, o que eu faço é representar aquela hipótese. Então, com a IA, eu poderia criar essa hipótese. Tem alguns trabalhos que vão falar sobre, né, essa constituição, né, das imagens, ajudando a gente a
a criar uma perspectiva do que é que aconteceu, mas tem programas, né, de inteligência artificial hoje que você coloca o prompt, né? O prompt é o comando direto para aquela inteligência artificial produzir como resultado final ou um texto, ou imagem estática, ou imagem em movimento, né? A Sora, aparentemente, é uma das que... Eu não conheço, uma das inteligências artificiais, assim, para produção de imagens em movimento, que se desenvolveu muito rápido e que tem... É gratuito, não? Tem a parte gratuita... Presta? Mais ou menos. Sim. Mas a parte paga, que nem é tão cara, né? Se você for considerar os valores de produção audiovisual, que não é uma área barata, é bem em conta, assim. E a inteligência faz tudo do zero. Você tem condição de apresentar num julgamento um vídeo que você produziu a partir de um prompt, colocando as informações que você considera que são as verídicas para defender o seu cliente ou acusá-lo. É engraçado, bicho. Eu vou te contar uma história aqui. Quando eu fiz minha primeira audiência, foi um júri. E eu não tinha referência nenhuma de como fazer, certo? Porque eu saí da faculdade, enfim, como todo mundo que sai da faculdade, cru, e eu queria ganhar. E qual era a referência que eu tinha? A referência de filme. Então eu fui pro local do crime, eu tirei foto, fiz aquelas coisas, tudo aquilo. E imagine qual foi a minha frustração quando eu não consegui juntar isso no processo. Ou pelo menos eu imaginei que se eu juntasse ia ser uma coisa muito estranha para mim. Mas o que foi que eu fiz? Eu não tinha as imagens. Então, como eu tinha as imagens, como eu tinha eu reproduzia aquilo para o júri. Só que o que é que a gente vê, né? Claramente, pelo que você está me dizendo, é que a gente tem condições de fazer algo muito mais elaborado. Tipo isso que a gente vê em filme mesmo. Eu acho que não tem nenhuma discussão sobre isso que poderia impedir. Porque no caso do júri específico, a gente não tem, né, nem ampla defesa, a gente tem plenitude de defesa. A gente tem o Estado querendo esmagar um cidadão. Então, se aquele cidadão só tem aquela versão dele, com uma rima nenhuma, com um apoio em uma testemunha, em uma evidência, por que não criar uma versão para ele? Por que não? Não vejo por quê. Eu vejo o problema, e aí a gente vai falar sobre isso, né? Não sei em que momento, é quando se usa isso com claro fim de prejudicar o direito dos outros, prejudicar as informações. Ontem mesmo eu estava falando com minha mãe dizendo um bocado de coisa com relação à PL do aborto, dizendo como é que acontecia o aborto, que teve uma foto. Aí eu perguntei, minha mãe, me diga só uma coisa, o que foi isso? Quem foi que mandou isso para a senhora? Ela disse, não, foi num site que eu vi aqui de notícias. Eu disse, foi, mãe? Me mostra. Ela disse, não, meu filho, assim que eu vi, depois já sumiu. Eu disse, por que sumiu, mãe? Aí ela disse, eu não sei por que sumiu. Eu disse, porque alguém derrubou. E por que foi que alguém derrubou? Derrubaram porque isso era um processo de desinformação. Então, veja, eu não estou dizendo se é certo ou se era errado, certo? Isso aí é uma questão que não nos cabe aqui. Bom? Mas o que eu quero dizer é que esse processo de divulgar o fato, isso é um crime. Isso é um crime. Porque divulga do jeito que ele quer, com a imagem que ele quer e com os fatos que ele quer, sem base nenhuma. Como você disse, para criar uma pauta. E vai trazendo gente. Porque minha mãe não conseguiu trazer para mim essa pauta porque eu refutei. Eu disse a ela, mãe, cadê a fonte? Mas se ela levasse para um sem número de pessoas que não têm acesso a informações, como é que ia fazer isso? Essa informação ia passar. Tá vendo? Isso é um absurdo por causa disso. Olha como é que é feito, não sei o quê. Só que não é assim. Não é assim. Então, como é que a gente vai poder fazer para controlar isso? Me diz. É uma ótima pergunta que eu não sei se existe resposta no mundo. Como é que a gente controla nem exatamente a qualidade da informação, mas a qualidade da recepção da mensagem, né? Porque da mesma forma que já acontece, né? Eu vou tentar fazer uma cronologia muito rápida. Sim. Do tempo. A gente aprendeu a se comunicar pela fala, primeiramente tentando balbuciar alguma coisa, dizer alguma coisa. Então, instintivamente, a gente tem essa demanda da fala. Depois, a gente aprende a desenhar. Sim. A gente não aprende a escrever primeiro.
a gente faz ilustrações das coisas. Então, as artes rupestres, né, aquelas artes que tem em cavernas, são tentativas de comunicação, né? Então, hoje, depois de 30 mil anos, a gente está tentando entender o que é que significam aquelas imagens, dependendo do contexto, do ambiente cultural. Quando se começa a fazer livros impressos, a comunicação ganha um outro patamar. Então, se a gente for pegar a prensa de Gutenberg, que foi uma Bíblia protestante que o cara produziu, se não me engano, no século XVII. Né? Olha, cadê? Do século XVII para o século XXI, foram 400 anos. O cara precisava escrever uma palavra, modificando letra por letra para fazer uma página. Então, assim, demorava meses para fazer uma edição de uma Bíblia. Em 4 séculos depois, a gente produz, sei lá, centenas de vídeos por dia. Já mudou até o que era produzido. Suporte, não é mais nem a escrita, já é o vídeo. O suporte mudou, cara. O suporte mudou. Verdade. Então, a gente está tentando ainda se desenvolver, eu não vou nem dizer intelectualmente, mas a gente está tentando se aprimorar enquanto linguagem da comunicação de massa. Porque a gente aprende a usar um celular antes da gente saber falar direito. Com certeza. Porque as crianças mais novas, os bebês, têm acesso muito fácil às telas pretas, né? Que é a história do Black Mirror. Então, para eles é muito fácil porque é intuitivo. O cara nem sabe falar ainda, não tem nenhum CPF. E o cara tá tendo acesso a um tipo de informação que requer muito trato. Então, a gente está numa situação complicada e numa tentativa também de não vilanizar uma ferramenta, porque a inteligência artificial é uma ferramenta, não deixa de ser, mas uma tentativa também de não vilanizar é como se a gente não estivesse prontos o suficiente para se utilizar da ferramenta da forma como ela mereceria ser utilizada. Mas o problema que eu vejo, e aí eu não sei se eu discordo ou só complemento, é que não é a situação da ferramenta em si, cara. São as pessoas. Se você parar para pensar, veja quem foi que se beneficiou com relação a isso. São pessoas que têm acesso a esse tipo de informação, têm acesso a essa cultura, e aí o que é que faz? Se você parar para pensar, já que você fez a construção, que eu achei bacana, a galera evoluiu no mundo por causa de necessidade. A gente falou por necessidade, a gente deixou a mensagem por necessidade para depois alguém aprender e reproduzir. Quando começou esse sistema servil de capitalismo e aí, enfim, essas denominações, as pessoas que têm usam as que não têm. Então, o que eu estou vendo com relação a essa questão da IA e automação é isso. Eu vejo se reproduzir o mesmo movimento. A gente discute isso, a galera que não tem acesso discute, porque não tem. Porque a galera que tem está usando e está se beneficiando. Se a gente estiver falando sobre questão de política, meu irmão, o que é isso? Nesse ano, agora que é ano de política, vai estar cheio. Então, assim, tem gente que tem acesso a uma quantidade X de inteligência artificial, porque é mais barato, faz isso. Mas aquele que tem acesso a top mesmo, vai usar e vai estourar. Você deu um exemplo fantástico da candidatura lá do presidente da Argentina. Então, o que é que a gente tem que fazer para poder restringir isso? Primeiro é dar informação. Esse podcast serve para isso. Que é para o povo saber primeiro questionar. Meu avô, que Deus o tenha no canto bom no céu, eu vou lhe dizer uma verdade. Ele chegava uma pessoa com muita maestria na fala. Falava bonito. Aí meu avô, muito educado, dizia: mas rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Eu só queria ter estudo para saber se estava mentindo. Olha só que inteligência que ele tinha. Muito perspicaz. Meu avô nasceu em 1900. Morreu em 1990. Antes de morrer, dizia assim: meu filho, meu neto, deixa eu dizer uma coisa. O cara vinha falando demais assim. Eu só queria ter estudado para saber se o que tu fala é verdade ou mentira. E por que hoje, quando a gente tem a revolução de tecnologia, de informação, todo mundo sabe tudo, todo mundo tem um celular, todo mundo pesquisa tudo, Instagram, TikTok, Google, por que o povo não pesquisa? Me explica. Porque não tem interesse, não tem vontade. É mais fácil pegar aquela informação, porque compartilha daquilo que eu penso e sai replicando.
Só que a gente tem que entender, e aí vem para novo para o direito penal, replicar notícia falsa é crime. É crime. É a mesma coisa você ficar dizendo uma calúnia, replicar uma calúnia. Porque não fui eu que caluniei fulano, mas você está vinculando aquele fato. É isso que a gente tem que deixar muito claro. A gente tem eu tenho como se fosse uma régua para a gente saber o que é o certo e o errado no direito penal. Logicamente que a gente sabe sempre que é o homem médio. Não sei se todo mundo sabe o que é o homem médio. Que é a figura daquela pessoa que pensa minimamente no que faz. Então, se você pensar minimamente no que você vai fazer, você pega uma informação e você replica, coloca na sua rede social, você bota no seu Instagram, diz, tá vendo o que aconteceu? Mas como é que tu sabe, meu irmão, que foi aquilo que aconteceu? Como aquele caso que a gente vai falar agora da deepfake, aquela moça que teve a conta dela do Instagram invadida, o cara entrou na conta dela, pegou a imagem dela, o vídeo dela, o áudio dela, mudou o áudio e botou ela para divulgar o quê? Não sei se era Tigrinho ou era o jogo do Tigrinho. É coisa que o valha. Veja só, isso é um absurdo, cara. E olha o nível de sujeição que nós estamos. Nós estamos entregues a uma situação dessa, porque, primeiramente, sem nenhum demérito a ninguém, certo? Mas só uma observação. Por estratégia e por estatística, melhor dizer, não, nem estratégia. A galera que vai apostar no Tigrinho não é a galera que tem mais conhecimento, nem mais grana. Porque senão ia para esses betos da vida, ia para esses cassinos, ia para lá. Então ele aproveita desse nicho. Para quê? Para fazer o mal. Isso não é mais nenhum crime virtual, isso é uma forma que os criminosos usaram como ferramenta. Quando começou, vou voltar um pouquinho da minha fala, quando começaram os computadores, criou-se uma disciplina em direito, que era direito digital. Aí todo mundo falava sobre direito digital, era massa, inclusive teve um amigo meu que seguiu esse caminho e foi top para ele, muito sucesso na vida dele. Só que aí começaram os crimes digitais, que é a minha área. Só que tem crime digital próprio, aquele que só existe na internet, e tem crime digital impróprio, aqueles que a internet é utilizada como meio. Eu não consigo chegar na sua carteira agora, nem no seu banco, mas pela internet eu consigo. Entende? Então isso é impróprio. E eu até brinco que teve um dos únicos casos que eu consigo dizer assim, lógico que tem vários outros, mas que fica mais emblemático, foi um carinha que jogando esses jogos RPG, que eu não sei agora que eu não fugiu o nome, mas chegou isso pra mim. Uma pessoa invadiu a conta do outro e no lugar de levar dinheiro, levou uma espada. Isso é um crime próprio. E que essas coisas custam caro. Olha que coisa massa, velho. E quando eu vi aquilo, eu disse, rapaz, e aí? Como é que foi isso? Não, um cara invadiu minha conta e levou uma espada, um negócio, não sei o que. Eu disse, quanto era isso, bicho? Isso era não sei quantos reais, velho. Olha que massa. Representa financeiramente no mundo real, mas no mundo virtual aquilo vale uma grana. Entende o que eu estou dizendo? Agora o que eu quero dizer é o seguinte, é que se você parar para pensar, essa questão do deepfake é uma forma do mesmo criminoso que se passa para dar o golpe do bilhete premiado, que é tete a tete, cara a cara, mas ele não tem como fazer, porque ele tem que convencer um sem número de pessoas, de crianças, de adolescentes que estão ali para usar o algoritmo do programa, que aquilo ali é um crime à parte, na minha visão, é um crime à parte. Se a gente sabe que o TikTok vicia uma pessoa em 3 minutos, o Tigrinho consegue saber se uma pessoa vai ser facilmente manipulada ou não em quantos minutos. Quem foi que me disse isso? Quem foi que parou para investigar o Tigrinho? Eu tô vendo que, inclusive, antes de vir para cá, eu fiz a pesquisa, um casal aqui em Alagoas foi preso hoje. Inclusive, o rapaz era até criminalista, e parece que tinha deixado, enfim. E foi preso, mas foi solto. E ele estava divulgando, influência que divulgava o Tigrinho. Cara, e por que o Tigrinho? Se o influencer que divulgou o Tigrinho foi preso e foi solto, né? Foi acusado de investigar. E por que o Tigrinho tá aí? Quem é o Tigrinho? Por que a gente não bana o Tigrinho? Quem é o Tigrinho? Um menino perdeu 400 mil reais da avó por causa do Tigrinho, velho. Isso existe. Isso existe, cara. E o Tigrinho tá aí, fazendo vítima. Então, veja, acho que a gente tá discutindo talvez o ponto de vista errado. Por que tu não vai chegar vamos lá, que eu não sei o nome, como é que tu vai me ajudar? Da Apple é o quê? Da App Store, né? Apple Store. O do Google é o Google Store. Google Store. Tem Cadê? Vou abrir aqui. Enfim, chega pra esses dois bichinhos assim e diz, meu velho, vou dizer o seguinte, olha, o Tigrinho não pode mais estar aí não. Porque você não tem nenhum controle. Do Google, a Play Store. Play Store. Por que você não tem controle? Tem criança usando, adolescente, tá acabando aí vida, não sei o que e tal. Por que não faz isso?
Me diga, por que não acontece? Então, assim, tu acha que isso é inteligência artificial que tá? Não, é vontade política. Os Estados Unidos está prestes a banir totalmente do TikTok, né? Da democracia americana. Porque os caras dizem, meu irmão, é melhor tirar. Aí vão dizer que é o quê? Como é que é? Censo não estão controlando a mídia. Não é controlar a mídia, não. É você entender o que está posto para fazer o bem e aquilo que não tem controle, a gente não tem como deixar, cara. Não tem como deixar. Não é o X, não é o deepfake, não é a brincadeira que você faz, que inclusive já aconteceu, eu já até coloquei em sala de aula uma vez, que o menino colocou uma foto do colega dizendo procurado e divulgou entre os colegas. Olha, não façam isso não, lógico. Mas isso é uma brincadeira entre eles. Não é uma brincadeira. Isso aqui era uma forma de praticar um crime já voltado para pegar aquela influência daquela pessoa e aí aumentar os ganhos daquilo. Qual a diferença disso para uma droga, cara? A influência da dopamina na cabeça dessas crianças. Me explica isso aí, por que ninguém vê isso? Os estímulos são muito, muito fortes, né? Para as pessoas. Meu irmão, tem hora que eu fico revoltado. Eu estou em Campina Grande, na Paraíba, interior do Nordeste, capital do maior São João do mundo. Com todo o respeito que eu tenho a todas as entidades, a todos os... E eu posso falar a maior besteira do mundo. Eu não acendo uma fogueira há 2 anos, por questões ambientais, certo? Por questões ambientais, por questões de energia, por um bocado de coisa. Tem questões de estrutura também. Que não é? Eu acho que o asfalto não pode mais queimar. Eu moro num prédio que tem 50 apartamentos. A gente não teve direito a colocar uma fogueira. Será que eu, que tenho uma religião, que tenho uma cultura, que tenho tudo aqui, não tenho direito a ter um danado de uma fogueira para ficar com meus filhos, para mostrar a eles o que é uma fogueira? Para que daqui a 10 anos eles entendam, eu sou nordestino, eu vejo isso aqui, eu vi com meu avô, eu vi com meu pai, talvez até passar para frente. Não é um balão, não, é uma fogueira. Por que o tigrinho tem que ficar e minha fogueira tem que sair? Me explique, pelo amor de Deus, só porque isso aqui é novo? Pelo amor de Deus, velho. Aqui não é Buenos Aires, aqui não é Nova York, aqui não é São Paulo, com todo respeito. Aqui é o interior do Nordeste, a gente dança forró, a gente gosta do Parque do Povo. Por que tu faz isso, velho? Eu não entendo. E aí tu acha que precisa ser uma coisa macro, internacional, Lula falar sobre isso? Não. Precisa da Câmara dos Vereadores dizer, não, aqui não vai ter não. Não teve essa discussão com o Uber? Ou esqueceram também? O Uber não foi uma discussão mundial? Não foi não? Era assim. Não, aqui vai ser taxado o Uber. No município tal era taxado. Por quê? Era um aplicativo. Mas estava tirando o direito dos taxistas. E por que o danado do tigrinho tá lá, velho? Me explica. Eles vão fazer o quê? Esperar criança morrer por causa disso? Pelo amor de Deus, velho. Tem gente mudando de cidade por causa de dívida de tigrinho, né? Então, eu acho que a gente chega numa questão que implica tanto a comunicação de massa, a forma como a gente acessa determinadas informações, determinados programas, aplicativos, como a gente acaba alcançando essa dinâmica da automação também, né? Assim, existe uma priorização pelo ágil, pelo dinâmico, pelo veloz, pelo imediato. E a inteligência artificial acaba atraindo esse interesse, né? Exatamente por essa sociedade que não se interessa pela pesquisa, que não vai atrás para saber, peraí, bicho, isso está muito esquisito, de onde é que isso vem? Qual é a origem disso, né? Então, a gente está numa situação que vai desde desse ambiente familiar, de uma desestrutura mesmo, de uma falta de conciliação entre pessoas, até um âmbito nacional, como o exemplo que eu quero mencionar para vocês. Saiu essa notícia essa semana, né? O ministro Barroso lista benefícios da inteligência artificial, mas se diz preocupado com a massificação da desinformação, exatamente por consequência dessas últimas eleições, tanto dos Estados Unidos, de 2016, as eleições aqui no Brasil e, mais recentemente, as eleições a presidente na Argentina, né? Que o uso principalmente do deepfake foi muito utilizado. Cara, eu vou dizer uma coisa para você que o que me preocupa. O TSE junto com o STJ e o STF também, mas me parece que esses dois primeiros estão na frente mesmo na pesquisa. São um dos tribunais que mais utilizam IA, cara.
E eu acho que eles têm que usar até mais. Então, assim, sou professor de Direito há quase 20 anos, então já vai um tempo aí, certo? Mais de 15, certo? Mas as coisas são muito diferentes de quando eu comecei. Então, fazer uma petição hoje não é do mesmo jeito que a gente fazia. Então, logicamente que a gente tem que se adaptar ao momento. Eu não tenho que ter a vaidade de fazer uma petição do jeito que eu quero, porque eu gosto de fazer daquele jeito. Meu cliente não está preocupado com isso, não. Meu cliente está preocupado em ganhar, em receber o direito dele que tem na Constituição, que tem na lei e por aí vai. Quando a gente fala dessas fake news e da massificação da desinformação, o que é que eu vejo? Eu vejo que tem um sem número de pessoas que às vezes são, que tem pouca instrução, mas tem acesso à internet, facilmente. Eu não consigo ir no interior da Paraíba, de novo eu regionalizo a discussão, não tem como eu falar do interior do Ceará, porque eu não estou lá, mas no interior da Paraíba não tem um canto que eu não vá, que não veja uma criança cheia de celular, que passa o dia todo com o celular. Então, se a gente tem esse teto de vidro, o que é que eles fazem? Eles jogam informações de todo jeito. Então, o que é que deveria ter? Junto com o TSE, junto com o STJ, fazendo os filtros, pesquisando, teria que ter uma... Inclusive, acho que aconteceu, me parece que esteja em vigor, com relação ao Android, a questão de você cancelar o celular quando ele é roubado. Sim. Muito rápido. Então, o que falta é um protocolo. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei algumas vezes defendendo idoso. O idoso sofreu um golpe pela internet, caiu numa besteira lá, pensou que era o filho, mandou um pix de 10 mil reais, certo? A velha história. Foi lá. É um crime normal, né? Um crime feito pela internet, tudo bem, pelo WhatsApp, que seja, né? Qualquer outro aplicativo. Tu já tentasse ir no banco para resolver isso? Eu já tentei. Não pode. Não pode, é difícil, tem que fazer um BO. Meu irmão, se eu for fazer um BO e voltar para o banco, o dinheiro já está na caixa bozola, aí eu não acho mais. As Ilhas Canárias. Não é? Mas passou de um outro para o outro, não tem. Daqui que você for pegar, não pega mais. Tem que ter um protocolo. Na hora que uma informação foi vinculada, a gente quando manda uma mensagem do WhatsApp, que tem lá, essa mensagem é encaminhada várias vezes. Não é assim? É, encaminhado com frequência. Não é assim? Essa informação? O cabo já tem lá. Isso é um filtro. Isso é um filtro bacana. Por que isso não tem em outras plataformas, em outras mensagens? Até para tirar a automação do robô. Porque se fosse uma pessoa maldosa, passando o dia todo apertando no botão para mandar mensagem para tua mãe, para minha mãe, para mãe de todo mundo aqui, seria um cara ruim. Uhum. Mas não é um carinha, não. É um carinha atrás de um robô que manda aí para 1.000 pessoas aí. Para 1.000 pessoas aí, inclusive consegue escolher até o perfil pelo Instagram, manda acima de 60 anos, não é assim? Seleciona o público-alvo para aquela... E por que isso pode, velho? Me diga, será que só a gente vê isso? Ninguém consegue ver isso? Impulsionamento, por exemplo, a OAB mesmo, não a OAB Paraíba, mas tem várias outras, três, que eu recordo agora, DF... Acho que São Paulo não, acho que Rio de Janeiro e Pernambuco. Proíbe o impulsionamento da matéria do advogado. Então, se eu tirar uma foto aqui minha, certo? E eu for advogado do DF, eu não posso tirar uma foto minha. Estou no podcast falando sobre IA, avanço do IA. Se eu impulsionar, eu posso ser multado pela OAB. Não tenho nenhuma discussão com relação a isso. A regra dele lá, top. Por que pode para político? Me explica por que é. Por que restringe determinados setores e outros não? Me explica. Aí será que porque a gente pode, lá na UAB, ganhar 10 clientes a mais, 100 clientes a mais? E quantas pessoas esse rapaz ou essa moça, né, que esteja fazendo esse negócio, vai conseguir de eleitor que não sabe nem quem é a pessoa, está só acreditando numa mentira? Uma mensagem que foi encaminhada várias vezes que já foi desacreditada. E por que o mecanismo de desfazer, que é o que o meu menino fica brincando, papai tem como desver isso? Né? Desouvir, né? Esse neologismo atual. Por que quando a gente identifica que aquele negócio é falso, não consegue botar a mesma força para dizer, meu irmão, tu não mandou para 1 milhão de pessoas, né? Manda para 2 agora? Manda para 2 milhões? A mesma pessoa e mais outras. Né? Tem que desfazer. Como é que se desfaz? Enquanto a gente não tiver nisso, cara, eu acho que a gente tá
tá discutindo ética, tá discutindo a roda. E enquanto a gente tem discutindo se roda ou se não roda, tem gente usando a roda, botando num carro, né? Usando para outras coisas. Eu acho que a gente tá... Gente, a gente tem uma pauta gigantesca sobre esse tema, mas a nossa pretensão é de discutir a inteligência artificial, o deepfake e a utilização dos diferentes tipos de automação em diferentes setores, em diferentes circunstâncias. Eu não sei se eu digo, eu não coloquei nem 10% do que eu tinha aqui na pauta. Só fazer uma retificação, gente. A prensa de Gutenberg que a gente falou, ela teria sido criada em meados de 1455, então é século XV, tá? Então, tá perdoado, do século XV para cá, a gente tem esse desenvolvimento absurdo da comunicação de massa. E a ideia é que a gente estique isso em outros episódios para falar tanto sobre sala de aula, para falar sobre as comunicações nas redes sociais, para falar sobre as eleições, que é uma pauta importantíssima para a gente discutir, mesmo no âmbito, né, municipal. É pertinente que a gente observe como é que vai ser utilizado e como é que está sendo utilizado a tecnologia da inteligência artificial nessa disputa democrática, né? Que às vezes sai da democracia, mas tudo bem. Mas a ideia é que essa discussão se prolongue em outros episódios do nosso podcast CESREI. Então, agradecer a todo mundo que assistiu, que chegou até aqui. Espero corajoso é corajoso. Espero ver vocês em outros episódios. E aí, curta, se inscreva no canal aqui do podcast da CESREI e comente aí se vocês querem que a gente aborde. Compartilha também, compartilha com os amigos, com os inimigos também. E se vocês quiserem que a gente discuta algum aspecto da inteligência artificial, do deepfake, tanto na área da publicidade quanto na área do direito, comenta aqui no E se não gostou vídeo. Também pode estar aí. Não gostei também, que também agrega valor. Viu? Ajuda também. Então, espero ver vocês muito em breve aqui no podcast CZ. Tchau. Um abraço.